E aí galerinha, aqui é Lanx de novo em mais um tutorial. Voltamos aqui exatamente da parte onde nós paramos. Então eu sugiro que você vá no Content Library e importe o seu personagem criado recentemente. Então selecione ele aí e ele vai dê um duplo clique e ele vai adicionar na nossa cena. Então veja que eu já tenho meu personagem aqui. Já com os ossos apontando para os seus devidos locais, que foi a última configuração que a gente fez. A partir daqui a gente só vai ter o trabalho de rigar o nosso personagem. Quer dizer, configurar os ossos, que é na verdade esse tutorial agora, é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar para os ossos se conectarem aqui, deixar a rotação deles correta, para depois a gente prosseguir com o nosso tutorial. Então a gente vai selecionar Joint Editor, não se esqueça. Vamos vir aqui clicar em Tool Settings. Caso você não esteja encontrando a mesma coisa, vem em Windows, Tab e selecione Tool Settings. Então, com nossa ferramenta selecionada, a gente vai configurar os ossos da maneira que a gente necessita. Então, vamos começar aqui por baixo. Vou começar pela perna, pelo pé aqui. Vou posicionar o osso no local devido. Nesse caso aqui, o final e o início do osso estão praticamente nos locais corretos. Então a única coisa que eu vou precisar fazer é só rotacionar ele para que ele aponte para o final, para a base do osso, no próximo osso na hierarquia. Então eu vou vir aqui, selecionando aqui General, vem aqui embaixo nessa parte Orientation. Nesse caso aqui a gente vai modificar a orientação no eixo Z, eixo global Z. E aí a gente vai definir a rotação para mais ou menos, vamos selecionar a visão ortogonal. Visão ortogonal. A gente ter certeza que ele está no local correto. Então, aí, dando um zoom, a gente consegue visualizar se a rotação está exatamente no local. Então, feito isso, a gente pode utilizar a técnica de espelhamento para lá para outra perna. Então, selecione o valor aqui que você reconfigurou, dê um clique apenas, clique com direito, copiar, selecione o osso da outra perna, cole e só mude aqui o sinal. Se lá foi negativo, do lado de lá automaticamente será positivo. Então, veja que automaticamente ele já é posto no seu devido local. A mesma coisa aqui. O osso está no local certo, apenas a rotação que está no local errado. Então eu venho aqui, Orientation, pronto. E eu utilizo a mesma técnica para o outro osso. Copio, paste. E aí eu mudo só o sinal da minha rotação aqui, do valor da minha rotação. Geralmente não há necessidade de mudar muitas coisas nos ossos, mas
É bom você pensar aí como é que onde é necessário que o osso esteja. Para na hora da deformação ele está de forma bem convincente, de forma não, como é que se pode dizer, bem suave, que ele deforme de uma forma bem suave a sua malha. Que esse é um ponto forte dos personagens do DAS Studio, né? Das figuras do DAS Studio. Aqui a gente pode ver que a mão não está batendo com aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar, clicar no osso e vir nessa parte verde aqui que é a base e arrastar cuidadosamente até a altura do osso aqui do antebraço. Então a gente vai vir aqui. Essa parte aqui a gente representa pelo Center Point. Como a gente só modificou a posição no eixo Y, a gente vem aqui, dá um clique, copia. Opa! E a gente aplica para o nosso osso aqui. Então até aqui tudo certo, tudo correto. Nesse caso aqui não foi necessário aplicar o espelhamento no nosso osso, mas em outros casos pode ser necessário. Bom, a gente vê aqui que esse osso está completamente fora do seu devido local. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai alterar aqui o local onde ele está. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Essa parte vermelha representa a ponta do osso. E aqui na parte de orientação a gente vai modificar para que ele aponte para o seu devido local. Bom, esse trabalho, essa parte aqui é bastante trabalhosa, essa configuração aqui, mas vale a pena. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar. Nesse caso aqui a gente vai precisar espelhar, que os ossos estão separados pelo eixo aqui. Tumbio, rotation Z, past. Vou só mudar o sinal. Isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa do outro. Basta apenas selecionar lá e copiar as posições aqui. No caso, posição Y do centro e da ponta. Então, copiar a posição Y do centro. Vamos colar aqui. Aqui não há necessidade de aplicar não há necessidade de aplicar o espelhamento. Então você vai precisar mexer nisso. O de cá vai ter que copiar a rotação do outro e a posição Y da base. Então a base, posição Y a gente vai copiar. Vamos colar aqui. Já havia colado.
Aqui a gente vai arrastar para que ele fique exatamente no início do outro osso, mais ou menos aqui. E agora a gente vai mudar a rotação. A gente vai copiar a rotação desse aqui. A gente pode até copiar a posição do centro X aqui e a gente espelhar lá. Também que a gente vai conseguir configurar exatamente igual em ambos lados. Vamos até aqui só negativo. Isso. E aí você vê que ele já está no seu local devido. Então, nessa visão aqui da frente, acho que não há necessidade mais de mudar mais nenhum osso. Então, vamos mudar para a perspectiva novamente. Aqui, eu esqueci de modificar aqui a orientação deste osso. Então, como é que eu faço para que ele para modificar ele aqui sem ter que voltar lá para o setup? Então, com a nossa ferramenta Joint Editor selecionada, clique com o direito no nosso osso, Rotation Order, e mude ele para o eixo necessário. Então aqui veja que ele já modificou a orientação do nosso osso. Vamos configurar só o início e o final do osso. E aqui no pé a gente vai ajustar ele para que ele fique ajustado corretamente. Então a gente vai arrastar o fundo dele para que o fundo dele inicie exatamente no final do osso pai dele. A parte da ponta do osso aqui vai colocar aqui no final do filho dele. Só ajustar essa parte. Em rotação, a gente vem no eixo X e executa a rotação adequada para o osso. Então, a gente pode fazer a mesma coisa com os demais. Quer dizer, o outro pé. Então, vamos mudar a posição. Opa. Então, vamos mudar a posição. Posição Z do osso do outro pé. E para isso, cadê o centro primeiro? Nós vamos modificar para que ele seja o mesmo em ambos os pés. A rotação também é a mesma coisa, vamos copiar a rotação apenas. Não há necessidade de aplicar espelhamento. Opa. Z Rotation, Pest. Z Rotation não, perdão. Rotação X. Isso. Esse aqui a gente vai
Jogar aqui para trás. Jogar aqui para cima. Pronto, então a gente vai deixar mais ou menos igual em ambos os lados. Aqui também é necessário reconfigurar, conectar aqui. Então o processo é basicamente o mesmo. E só vai precisar modificar só a rotação aqui. Opa! Agora para recortar. Vamos subir aqui. Ah, tá. Aqui eu já vi aqui um possível problema, mas lá no futuro. Veja que o joelho está localizado mais acima, mas o final do osso está localizado aqui abaixo do joelho. E na hora de deformar vai ficar horrível. Então o que é que eu vou fazer? Botar na vista frontal, ortogonal. E vou modificar o eixo de rotação desse osso para aqui para cima, né? A base dele é aqui para cima. Então, primeiramente isso eu vou selecionar aqui no eixo Y, 44, vou aplicar por de cá. Opa, copiei o parâmetro errado, é 2104. E aqui eu vou modificar também para 2104. Terminar um, começa o outro osso. Então, eu acho que aqui já vai resolver o problema antecipadamente. Aqui também a mesma coisa. Vou reduzir um pouquinho aqui a altura, vou deixar mais ou menos nessa altura, já é o suficiente. Provavelmente já vai me poupar dor de cabeça mais na frente com relação a isso. Se osso aqui a gente vai ter que chegar um pouquinho ele mais pra frente. Fica mais ou menos no meio. Vamos ter que modificar também a rotação, perna de cima. Bom, galera, esse processo aqui é bastante demorado, mas que ele é fundamental e extremamente importante para o resultado final da sua figura aí. Então eu vou pausar o vídeo aqui, que ele já está ficando muito longo. Vou pausar ele e quando eu terminar de ajustar isso tudo aqui, eu volto para mostrar a vocês como ficou. Então terminei aqui a edição das minhas juntas. Sim, eu vou, como é que se diz, tranquilizar para você, que possa ser que você esteja achando assim, ah, mas é muito trabalhoso e tal. E se eu errar, bom, não se preocupe com isso, que caso tenha algum problema, você errar, você pode simplesmente editar sua figura, não tem problema algum. Mesmo depois de ela criada, de já estar lá no menu das Studio, você já pode modificá-lo a qualquer momento. Então, tanto a parte do skin como a parte da junta. Se tiver algum problema, você pode editar e aí
E aí você não vai precisar se preocupar com essas coisas. Então eu vou salvar novamente o meu personagem. Minhas alterações feitas. Chong. Salvar. Yes. Só definir a categoria. Aceito. Ok, então é isso aí, a gente vai ficar por aqui nesta aula. É só o que a gente vai precisar neste momento. E na próxima aula a gente vai fazer o processo de rigging. Então, configure bastante aí a sua figura, de forma que quando a gente for fazer a deformação, não tenha nenhum problema com as juntas. Espero que nesse aqui também não tenha, né? Para não precisar voltar no meio da aula, mas creio que ele já está pronto para ser